Olá, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais um evento do SEBRE. Esse é um evento, é uma parceria do Núcleo Ásia do SEBRE com a Embaixada da China no Brasil. Um grande prazer, eu sou Carla Duarte, sou diretora de Relações Institucionais e Comunicação do SEBRE. Eu entrei para fazer, na verdade, um breve comunicado. Esse é o nosso primeiro evento que vai ter tradução, primeiro evento online que vai ter tradução simultânea do português para o mandarim, do mandarim para o português. Eu queria explicar para vocês como é que funciona esse sistema da tradução simultânea para os participantes que estiverem assistindo em português. Nesse primeiro momento não precisa fazer nada, só vai precisar fazer uma mudança no momento em que o palestrante chinês começar a falar. Aí você vai no canto inferior direito e vai clicar em interpretação. Clicando ali em interpretação, tem a possibilidade de você colocar em português ou chinês. No caso de nós, a gente vai colocar em português e vai clicar também em desabilitar o áudio original. Isso é muito importante para que a gente pare de ouvir também o palestrante falando em mandarim. Então, a gente vai ouvir só em português. Quando ele terminar de falar, a gente vai lá e desabilita essas duas opções novamente. Clique em off e a gente volta a ouvir em português no áudio original. Isso vai acontecer em dois momentos hoje no nosso evento. O palestrante chinês ele vai ser o terceiro palestrante a falar. Então, a gente vai fazer isso logo que ele começar. E depois ele volta no final para responder uma pergunta do público. Então, nesse momento, a gente faz novamente esse procedimento. É bem simples, a gente vai colocar nos comentários do chat. A gente já colocou uma instrução para todo mundo ver esse procedimento, ter ali para lembrar. E qualquer problema que vocês tenham, pode também entrar em contato com a Nana Vilaverde, que é a nossa consultora de eventos. Ela tá com a gente vai colocar o telefone dela também nos comentários. É isso, tenham todos um ótimo evento. Eu vou passar agora a palavra para o embaixador Marcos Caramuru, que vai fazer a abertura oficial do nosso evento de hoje. Está mudo? Embaixador, o senhor está no mudo. Okay. Bom dia a todos. Em nome do SEBRE, eu gostaria de dar as boas-vindas e agradecer os nossos palestrantes desta manhã e também dar boas-vindas à audiência para esse evento. É um prazer dividir a abertura desse webinar com Qiu Hui, ministro conselheiro da Embaixada da China em Brasília. Esse é o primeiro de um ciclo de 3 webinars organizados pelo SEBRE em cooperação com a Embaixada da China para suscitar novos temas para a cooperação bilateral. Os 2 outros seminários são um sobre cidades digitais, previsto inicialmente para setembro, e outro sobre segurança alimentar, segurança sanitária e sustentabilidade, previsto para outubro. Nossa coordenadora do SEBRE para esses eventos e, em larga medida, idealizadora desses eventos, é Ana Jaguaribe, que não pôde estar conosco hoje e pediu-me que a substituísse, deixando um abraço a todos. Não é necessário dizer muito para ressaltar a importância do tema da biotecnologia, biogenética, controle de vírus, medicina preventiva, enfim, todos os temas correlatos a esse nesse momento. O que se busca nesse webinar é identificar sinergias que temos com a China em torno desses temas. Nós vamos procurar olhar o estado da arte, ou seja, como as instituições nossas estão cooperando com instituições chinesas. Vamos absorver um pouco da experiência chinesa no combate ao Covid-19 mais recente e vamos buscar, como resultado desse seminário, identificar pontos para uma agenda bilateral que o SEBRE, as instituições aqui presentes, a própria embaixada, proporiam às instâncias bilaterais que cuidam do nosso relacionamento, a mais importante delas, a chamada COSBAN, Comissão de Alto Nível, sino-brasileira. Nossa moderadora essa manhã será a doutora Margarete Dalcom.
médica, pesquisadora da Fiocruz e, mais recentemente, professora e, mais recentemente, alguém que virou uma referência no Brasil, guiando a opinião pública, guiando os brasileiros nesse caminho difícil de enfrentamento da Covid-19. Eu vou deixar a Margarete a tarefa de apresentar os nossos 3 debatedores, Carlos Morel, da Fiocruz, Luiz Davidovich, da Academia Brasileira de Ciências, e Yuntao Zhang, que falará de Pequim. É a primeira vez, como disse a Carla, que o SEBRE está realizando um evento com tradução simultânea e nós precisamos celebrar isso. Mas antes de celebrar, eu acho que é o momento de agradecer a Carla, a Nana, a Lara e toda a equipe do SEBRE que esteve envolvida na preparação desse webinar. Passo agora a palavra ao Tio Rei para as suas considerações iniciais. Ok, muito obrigado, embaixador, e bom dia a todos. E meus agradecimentos também à equipe do SEBRE e cumprimentos especiais para os 3 palestrantes, né? O Dr. Luiz Davidovich, o Dr. Carlos Morel e o nosso colega lá em Pequim, o Sr. Zhang Yuntao, que é o vice-presidente do CNPG, do grupo Sinopharm. E queria também saudar o meu colega conselheiro Gao Changlin, que é o nosso conselheiro de Ciência e Tecnologia da nossa embaixada. Queria dizer que é uma grande satisfação e um privilégio também, né, para a nossa embaixada, por ter organizar, junto com o SEBRE, essa série de webinários, né, que será composto por 3 webinários, já mencionado pelo embaixador Marcos Caromuru. São temas que não são apenas importantes para a nossa cooperação bilateral, como também são temas que são áreas que são uma das áreas mais promissoras para a nossa futura cooperação, sobretudo, né, em consequência dos impactos causados pela pandemia da Covid-19. Esperamos que, através da realização desses webinários, a gente consiga identificar melhor as oportunidades para a nossa cooperação e também incentivar as discussões concretas sobre como é que a gente possa melhor trabalhar para implementar as ideias, para que as nossas sociedades possam responder melhor aos desafios causados pela Covid-19. E como a inauguração dessa série de webinários, né, hoje vamos fazer o primeiro webinário sobre a biotecnologia, ou a E acho que é um tema extremamente interessante para os 2 países. A China hoje já é a segunda maior indústria da farmacêutica, né, ao nível mundial. E nos últimos 10 anos, nós vemos o surgimento de um grande número de jogadores nessa área farmacêutica, não apenas empresas, fábricas, como também instituições de pesquisa e desenvolvimento. E a China, nesse momento, está elaborando o próximo plano quinquenal, que vai de 2021 até 2025. Nesse plano quinquenal, certamente a área de biotecnologia, a indústria farmacêutica, vai merecer um lugar de destaque do nosso Plano Nacional de Desenvolvimento. Acho que isso também nos dá uma perspectiva muito promissora para que a gente possa cooperar com o Brasil, que é o maior mercado e produtor da maior indústria farmacêutica aqui na América Latina, para já não falar dos seus recursos naturais e humanos nessa área. Portanto, acho que é uma área que é muito interessante e nós já vimos alguns sinais muito positivos ou movimentos muito interessantes nessa área da nossa cooperação no contexto da Covid-19. Todo mundo está acompanhando de perto a cooperação entre o Instituto Butantan e a empresa chinesa Sinovac para a pesquisa de vacina. E estamos com toda a expectativa de que o Sinopharm também vai estabelecer parcerias muito sólidas com a parte brasileira no desenvolvimento de uma outra vacina. Aliás, o Sinopharm hoje está muito bem representado aqui pelo Sr. Zhang Yuntao, que é o vice-presidente do CNPG, justamente o órgão responsável pela pesquisa de vacinas do Sinopharm. É uma das vacinas talvez mais promissoras, avançadas do mundo de hoje no combate à Covid-19. Portanto, sem prolongar muito, né, espero que hoje a nossa discussão possa contribuir
para que nós possamos ter ideias mais concretas como é que a gente pode avançar na nossa cooperação, por exemplo, como a gente pode identificar melhor os projetos de interesse comum, como é que a gente pode expandir a nossa cooperação na concepção da bioeconomia e como é que a gente pode aproveitar melhor os papéis devidos de cada jogador nesse processo, o papel do governo, o papel do setor privado, o papel das instituições de pesquisa, etc. Esperamos que essa discussão possa contribuir para tudo isso. E, para finalizar, queria mais uma vez agradecer a todos os palestrantes pela sua contribuição para esse evento e também queria desejar um produtivo trabalho para todos. Obrigado. Margarete, o comando agora é seu. Obrigada. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer, estou muito honrada de moderar esse debate, um debate que ocorre num momento absolutamente importante e como médica pesquisadora brasileira, eu gostaria de prestar um agradecimento especial a todo o aprendizado, ministro Wu Rei, que nós tivemos com os chineses, com os colegas chineses, com os quais pudemos ter intercâmbio no início da epidemia, quando chegou ao Brasil, de modo que aprendemos muito com as experiências, aprendemos com os acertos, com os erros e continuamos aprendendo e considero que esse debate ocorre num momento profundamente importante para todos nós que estamos na linha de frente, que estamos na pesquisa básica das academias de ciência, de modo que é um prazer e uma honra para mim moderar esse debate. Agradeço as palavras gentis introdutórias do embaixador Marcos Caramuru e nossos debatedores serão, em primeiro lugar, o professor Carlos Morel, que é coordenador do Centro de Desenvolvimento Tecnológico da Fiocruz, onde eu trabalho, de grande experiência internacional nesse momento e ao longo de tantos anos, o professor Luiz Davidovich, que preside a Academia Brasileira de Ciências, e o Dr. Yongtai Zhang, vice-presidente internacional de cooperação da Biotech Group Company Limited. Então, eu gostaria de, em primeiro lugar, introduzir o professor Carlos Morel, que vai fazer a sua primeira apresentação, em seguida o Luiz Davidovich e, em terceiro lugar, o nosso colega Yongtai Zhang, da China. Professor Morel, por favor. Bom dia, Margarete. Já vou começar colocando a apresentação na tela. Primeiro, foi um prazer e agradeço o convite do SEBRE e da China, da Embaixada da China, para esse seminário. Eu vou falar um pouco sobre as parcerias que a Fiocruz desenvolveu com instituições chinesas. Tá? É uma história que começa, paradoxalmente, em 2016. Houve um encontro em Bellagio, promovido pela Fundação Rockefeller, pela Universidade da Califórnia em Davis, sobre uma iniciativa chamada Global Virome Project. E, depois de uma semana de discussão, foi consenso que era um projeto importante. Em 2018, publicamos um artigo na Science sobre esse projeto. E, nessa fotografia, eu gostaria de chamar a atenção para quem está aqui na extrema-direita, o professor Jorge Gao, da China, que foi uma apresentação que me impressionou muito durante esse evento. E, logo em seguida, em 2017, esse Global Virome Project pediu uma reunião na China. Então, nós fomos para um evento em Pequim, onde analisamos o Global National Virome Project da China. Tá? Está aí marcado com asterisco, todo o pessoal que era do Global Virome Project se juntou a esse grupo de eminentes pesquisadores chineses. Todos nós ficamos assim muito impressionados com o nível das apresentações. E depois desse evento em Beijing, eu peguei um avião, a convite do George Gao, para ir a Shenzhen. Por que Shenzhen? Shenzhen porque o grupo do George Gao tinha publicado um artigo que foi capa da Science Translation Medicine sobre a estrutura do vírus Zika. E foi um artigo que deu bastante impacto, inclusive o hospital onde está localizado esse grupo fez uma escultura do vírus Zika. Estou aí de frente dessa escultura, que mais ou menos marcou um pouco um breakthrough na estrutura, no desenvolvimento da estrutura desse vírus. Bom, de Shenzhen, eu fui convidado para ir ao Instituto Genômico de Beijing. E essa foi a foto que mais impressionou nessa viagem.
quando eu vi uma sala com esses 150 sequenciadores, trabalhando de manhã, tarde e noite, eu fiquei realmente impactado e digo, a gente tem que fazer uma parceria com as instituições chinesas, né? Tem um lado da ciência, tem um lado da tecnologia, e aí convidei o George Gao para visitar a Fiocruz. Ele veio com um grupo grande, deram vários seminários, passaram uma semana lá, discutimos alguns projetos que a gente poderia implementar. E tivemos a oportunidade, em novembro de 2017, de fazer um memorando de colaboração da Fiocruz com o CDC China. Por quê? Por acaso, 3 meses antes, George Gao foi nomeado diretor-geral do CDC China. Ou seja, uma pessoa que eu conhecia como pesquisador virou, de repente, uma pessoa numa posição muito importante na China. Esse evento foi assinado na presença do ministro de Saúde do Brasil e da China, e começamos a discutir projetos. E a ideia foi de colocar um centro no Brasil e um centro na China, virtual, sobre pesquisa em doenças infecciosas para a prevenção de epidemias nessas doenças que estão acima e nessas áreas que estão aí embaixo. Bom, começamos a fazer colaborações e, em fevereiro já de 2018, assinamos um memorando com 4 instituições chinesas. Essa pessoa de vermelho no centro da mesa é a prefeita de Shenzhen, está ao lado aí da Nízia, do Jorge Gao. Esse evento marcou realmente uma institucionalização de várias parcerias. Tá? Foi um evento bastante importante e bastante concorrido. Começamos, então, uma série de seminários, do que a gente chamou o seminário do IDRPC, do Infectious Disease Research and Prevention Center. Fizemos um no Rio, em 2018, um outro no Rio, em 2017, que foi também repetido em Manaus. E eu gostaria de chamar a atenção para uma das palestrantes desse seminário no Rio, 2019, ano passado. Xi Zhengli, que foi apelidada a Mulher Morcego, Batwoman. Por quê? Porque ela, a vida toda, mais de 12 anos, trabalhou em vírus presentes em populações de morcegos. Veja, isso foi 2019, junho, antes da pandemia. A palestra dela foi sensacional. Vírus, coronavírus em morcegos associados com doenças humanas e animais. E ela mostrou possibilidades de saltos dos vírus que estão em morcegos ou em animais finalmente, para o homem. Foi um seminário fantástico. Aqui uma fotografia do almoço, ela está aí na direita da mesa, com todo o grupo de chineses que veio para esse seminário. Então, esses seminários marcaram muito o envolvimento da Fiocruz com um grupo de excelência na China. Em 2018, novembro, fizemos um outro acordo, esse diferente, um acordo da Fiocruz com a BGI e o braço fabril da BGI, que é a MGI. Foi assinado pelo vice-presidente da Fundação, Marco Krieg, e pelo vice-presidente internacional da BGI-MGI, Duncan Yu. Esse foi um acordo que eles nos cederam máquinas, em particular essa que está na direita, um sequenciador chamado MGI-SEC 2000, que é uma potência nessa área. E para a gente foi assim, um evento importante porque nos possibilitou instalar um sistema ao lado dos que a Fiocruz já tem. A Fiocruz tem vários sistemas de sequenciamento, mas a gente achou que essa máquina seria interessante para a gente. E eu vou passar agora aos nossos primeiros resultados. E foram resultados já obtidos com esse sistema pelo grupo do Tiago Souza, que é um grupo bastante conhecido. Está aí no lado direito 2 capas da Nature, que o grupo dele conseguiu, um sobre o Zika, outro sobre a parte de diagnóstico. E o grupo do Tiago fez várias análises sequenciais de amostras clínicas de pessoas, de pacientes com a Covid-19. Primeiro no sequenciador mais simples e depois no MGI 2000. Ao todo, analisou 20 amostras clínicas nesse e 84 nesse. E o que eu vou apresentar agora são assim, os primeiros resultados da semana passada, e está sendo publicado. Primeiro, uma ideia da potência desse sistema de sequenciamento. Isso aqui é o seguinte, isso aqui é como se fosse aqui, está o genoma do vírus, que são 30 mil pares de bases, 29.878. Aqui é a base 1, aqui é a base 29.878. E aqui indica quantas vezes essa região foi sequenciada.
Então, aqui são 16 mil vezes. Então, essa região aqui foi sequenciada 16 mil vezes. Então, veja a potência. Você pega uma amostra clínica, no caso foi um aspirado traqueal de um paciente COVID, você joga tudo isso no sistema e ele te sequencia várias coisas. Aqui estou mostrando a sequência do vírus. E esse lado mostra a precisão dessa sequência. Tudo que está aqui em verde são regiões que foram sequenciadas onde só se admite um erro em cada 100 mil bases. Então, com isso, a gente tem um sistema poderosíssimo para ir fundo nessa questão da como o sequenciamento pode ajudar na questão da prevenção e controle de epidemias. Bom, o que é que o Tiago fez? O Tiago cresceu vários vírus na presença de antivirais e começou a detectar mutações desse vírus in vitro. E está sendo publicado aqui a filogenia das mutações. O vírus muda rapidamente e a gente consegue, então, depois de 1, 2, 3, 4 gerações, sequenciar novamente e ver o que é que mudou e fazer a filogenia desse vírus. Tá? Mas não só isso. Por exemplo, nessas amostras clínicas, isso aqui foi o número de vírus conhecido e aqui são outros organismos, vírus ou bactérias, que estavam presentes na mesma amostra. Vejam a potência do sequenciamento nessa área de vigilância sanitária. Com uma amostra, você vê o que é que está infectando o paciente. E mais, você começa a ver que os pacientes mais sérios, eles têm um fenômeno inflamatório muito preciso e que seguramente está influindo no outcome da doença. Bom, o grupo do Tiago já depositou essa sequência no GenBank. Primeiro uma sequência padrão, depois isso aqui são sequências diferentes do vírus que mudou in vitro no Laboratório de Segurança Máxima da Fiocruz, e aqui uma sequência que só vai ser liberada em dezembro, porque ainda estão fazendo análise detalhada, mas isso mostra como, com alguns poucos experimentos, o número de dados e informações que a gente conseguiu. E, finalmente, o último slide é mostrando como é que esses dados vão para a área internacional, são depositados no GenBank. Aqui está mostrando uma folha de como é que é feito o depósito. Está aqui o grupo do Tiago Souza, do CDTS na Fiocruz, usando equipamentos da MGI, e são sequências completas desse isolado SARS de coronavírus. Bom, esse é o que eu tenho a apresentar. Eu quero agradecer e dizer que essa colaboração com a China abriu avenidas muito importantes para a Fiocruz e para o CDTS. Quero ressaltar que nós não somos os únicos grupos que fazem sequenciamento da Fiocruz. Eu gostaria de ressaltar o laboratório de vírus respiratórios e sarampo, que tem sido uma espécie de liderança na Fiocruz na área de monitoria do Covid e de outras doenças. Tá? Mas acredito que essa parceria com a China abriu perspectivas muito interessantes para uma colaboração de longo prazo, e eu queria agradecer essa oportunidade. Muito obrigada, professor Morel, por nos mostrar um cenário de cooperação, do que foi acumulado de cooperação técnica entre o Brasil, sobretudo pela nossa Fiocruz com a China, e, sobretudo, uma perspectiva extremamente produtiva e positiva de colaborações que nós podemos, sem dúvida nenhuma, fortalecer em todas as áreas. Eu tive a oportunidade de, em diversos momentos, estar na China, conhecer alguns programas de controle, de modo que não há dúvida de que nós temos muitas avenidas que já se abriram e seguramente nós estamos aqui, e acho que esse seminário tem uma função, inclusive, muito simbólica nesse momento epidêmico que nós estamos vivendo, de abertura de muito mais colaboração, não só pela Fiocruz, como por inúmeras instituições públicas e privadas brasileiras. Passaria agora a palavra, com muito prazer, ao professor Luiz Davidovich, que é o presidente da Academia Brasileira de Ciências, para que faça a sua apresentação. Por favor, Luiz. Olá, pronto, estão ouvindo, né? Então, bom dia, eu agradeço ao SEBRE o convite para falar aqui, cumprimento também os colegas de mesa, se a gente pode falar assim, né? A Margarete, quero cumprimentar também o embaixador Caramuru e o Carlos Morel, e também um tal Zhang,
pela participação nessa importante sessão, nesse importante painel. Eu vou contar para vocês uma história assim, extremamente relevante, acredito, de colaboração entre a Academia Brasileira de Ciências e a Academia Chinesa de Ciências. Eu vou também compartilhar minha tela. Pronto, aqui está ela. Vou botar em modo apresentação. Ok, estão podendo ver a tela? Tudo bem? Tá bom. Então, sim, está perfeito. Então, a Academia Brasileira de Ciências tem, ao longo dos tempos, promovido colaborações com várias outras academias de ciência. Eu posso dizer que essa colaboração com a Academia de Ciências da China tem sido uma das mais intensas colaborações da Academia Brasileira de Ciências. Isso aí começou... Tem que ver como é que eu passo esse slide aqui. Ah, bom, pronto, já descobri. Então, começou mais recentemente com esse MOU, Memorandum of Understanding, entre as duas academias, que foi assinado em 13 de março de 2018. E o objetivo é promover cooperação em ciência e tecnologia, bilateral, workshops, visitas de um lado e de outro. E, inicialmente, foram apontadas várias áreas de cooperação em comum acordo entre as duas academias. Então, foi matemática, ciências biológicas e biotecnologia, biodiversidade, nanotecnologia, ciências da agricultura, ou, se quiserem, segurança alimentar, ciências da terra e mudança climática, ciência espacial e tecnologia espacial e ciência da computação. E as formas de cooperação que foram consideradas foram trocas de pesquisadores, né, workshops conjuntos, né, e também apresentações conjuntas de pedidos de financiamento no Brasil e na China. Os custos para essa cooperação do lado brasileiro foram financiados pela agência brasileira chamada FINEP, né? Então, ela financia essa cooperação. Tivemos vários encontros, né, para organizar essa cooperação. Tivemos um encontro em outubro de 2018, na sede da ABC, no Rio de Janeiro. Participou desse encontro Yaping Zhang, vice-presidente da Academia Chinesa de Ciências. Tivemos, em seguida, já em 2019, uma visita do vice-ministro de Ciência e Tecnologia da China, Wang Wei, participando aqui no Brasil. Eu estava viajando nessa época, então a vice-presidente da Academia, Helena Nader, participou desse encontro. E organizamos, então, o primeiro workshop na área de Ciências da Agricultura em novembro de 2018. Esse encontro foi realizado na Embrapa, em Brasília. Recebemos lá uma delegação de cientistas chineses. Os coordenadores do Brasil foram o Elíbio Resch, que trabalha na Embrapa, é membro da diretoria da Academia Brasileira de Ciências, e o Evaldo Vilela, que no momento é presidente do Conselho Nacional de Pesquisas. Isso pelo lado do Brasil, e pelo lado da China, o Aiming Zhang, da Academia de Ciências da China. E teve como subtemas organismos geneticamente modificados, edição de genomas, tecnologias inovadoras, né, otimização do uso da água e mudança de climas também. Então, isso também foi abordado, mas o centro foi a segurança alimentar. E houve uma visita técnica dos chineses, da delegação chinesa, e isso teve como consequências intercâmbio de pesquisadores, e eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Tivemos, em abril de 2019, um encontro sobre ciências espaciais e tecnologias espaciais. Isso foi na China. O coordenador do lado brasileiro foi o Ricardo Galvão, então diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e do lado chinês tivemos o Qi Wang, da Academia de Ciências da China. Essa colaboração foi muito interessante, as duas foram fantásticas,
E como dizia o Ricardo Galvão, ele era diretor do INPE, o INPE já tem uma colaboração em satélites com a China, muito forte. Mas, como disse o Ricardo Galvão, essa foi uma oportunidade de adicionar cooperação científica além da cooperação tecnológica. Então, foi muito bem-vinda essa participação das academias pelo próprio pessoal do INPE e pelo pessoal da China que estava trabalhando nessa área espacial. E esse é um papel importante das academias de ciência, trazer a discussão da ciência, até da ciência básica envolvida nessas questões, algumas das quais já têm uma colaboração tecnológica importante. Então, com relação ao intercâmbio de pesquisadores, nós tivemos três cientistas, de fato, brasileiros indo para a China, a Thaís Ribeiro Santiago, da Embrapa, a Carolina Viana Morgante, também da Embrapa, e o Mário Luiz Gisotti, da Universidade Federal de Viçosa. E a duração dessas visitas foi, quer dizer, no caso da Thaís, foi de 3 meses, né? Mais de 3 meses até, foi de 12 de dezembro a 3 de março de 2019, tipicamente um mês a visita, e tivemos também o Min Wang, do Instituto de Agricultura Subtropical da China, visitando a Universidade Federal de Viçosa durante 3 semanas. Então, essa colaboração tem dado resultados fantásticos. Só para vocês terem uma ideia, o pessoal da Embrapa, quando recebeu de volta as pesquisadoras que tinham saído para a China, disseram que elas trouxeram novas tecnologias inovadoras para a Embrapa, e que isso certamente agregaria valor à economia brasileira. A Embrapa, como vocês devem saber, é uma importante fonte da economia brasileira e também tem uma parcela importante nas exportações brasileiras. E tem muita ciência envolvida na segurança alimentar no Brasil. Então, a delegação chinesa esteve muito interessada também no que viu na Embrapa, e o pessoal da Embrapa que foi lá aprendeu muito também. Então, acho que é uma colaboração realmente bilateral, está sendo bastante simétrica nesse sentido e com resultados muito bons, acredito, para os 2 países. Na parte de ciências espaciais, tivemos já 2 visitas à China, da Maria Cecília Pereira de Faria, da Universidade Federal de Minas Gerais, que tem pesquisa sobre satélites de pequena dimensão para aplicações tradicionais e também como um instrumento educacional, e o Laércio Masaru Namikawa, do INPE, cujo interesse é no sensoriamento remoto e no geoprocessamento. Também estiveram lá durante períodos de 1 mês a 2 semanas. Tivemos uma atividade também muito importante, que foi a fundação da Aliança de Organizações Científicas Internacionais, a sigla é ANSO. E a ABC foi convidada para ser um dos membros fundadores da ANSO, uma iniciativa idealizada pela Academia de Ciências da China e estabelecida em 2018. E estivemos lá na China. A Academia Brasileira de Ciências foi convidada para dar um keynote speech nessa ocasião. Não houve muito, foi logo na abertura da conferência. E, de fato, foi a única Academia de Ciências das Américas que participou como membro fundador dessa nova organização internacional. Participaram também das Américas, o Instituto de Pesquisa do México, um outro do Chile, que já tinha uma colaboração com os chineses, mas como a Academia de Ciências foi a única que participou. Então, tinha também a Academia de Ciências da Europa, participando também dessa nova instituição. E nós temos acompanhado essa instituição, temos recebido o material dela e estamos acompanhando. Então, uma iniciativa importante e que cria também um potencial de colaboração. Tivemos também reuniões e perspectivas de colaboração com instituições científicas baseadas em Manaus. E eu vou dizer um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Eu acho que tem um grande potencial de colaboração com instituições em Manaus, cobrindo várias áreas, cobrindo virologia, cobrindo biodiversidade, biotecnologia, e eu vou voltar a esse assunto já já. Essa fotografia à direita mostra uma conversa que tivemos
os dois presidentes, né, da Academia Brasileira de Ciências e da Academia Chinesa de Ciências. Então, quais são as atividades pensadas para o futuro próximo? Bom, nós estamos planejando uma reunião virtual, era para ser presencial, mas em virtude da pandemia virou virtual, sobre os progressos recentes na pesquisa sobre a Covid-19, coordenado pelo Carlos Morel e pelo Jorge Gal. Então, isso já está programado e o Morel, então, é um dos participantes e um dos coordenadores desse evento. Está programado também um evento que foi adiado, também devido à pandemia, sobre ciências da Terra e mudanças climáticas. Aliás, isso foi uma proposta que veio da Academia de Ciências da China. Eles propuseram que fizéssemos um workshop sobre mudanças climáticas, eles estão especialmente interessados nisso e, claro, temos aqui no Brasil equipes de alto gabarito trabalhando nessa área. Envolve a questão da emissão de carbono, poluição do ar, né, degradação da terra, desertificação e modelos que são, aliás, bastante sofisticados, né, de desenvolvimento do sistema da Terra. Então, isso aqui nós vamos poder colaborar bastante. A China também tem um expertise muito importante nessa área. E temos ainda programados workshops sobre ciências biológicas e biotecnologia, um deles com a coordenação do Morel e da Helena Nader, e também sobre biodiversidade, com a coordenação do Adalberto Val. O Adalberto Val trabalha no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, no INPA, e está sediado em Manaus, e deverá coordenar pela parte do Brasil esse workshop, que é extremamente importante. Então, para finalizar, eu quero dar um exemplo de um grande desafio nacional, mas que também é uma área que se presta muita colaboração. Eu vou falar sobre a Amazônia, poderia estar falando sobre outros biomas brasileiros, em particular o bioma do mar, que nós, desde uma conferência nacional que tivemos em 2010, chamamos agora de Amazônia Azul, né, pela rica biodiversidade que o mar abriga, o mar costeiro do Brasil. Mas a Amazônia Legal ocupa 59% do território nacional. Em 2004, a Academia Brasileira de Ciências publicou um livro, esse livro que vocês veem aí na foto, sobre a Amazônia, com a participação de grandes cientistas brasileiros, especializados no tema e com propostas de políticas públicas para a região. E a grande proposta que nós temos desde então, oficial da Academia Brasileira de Ciências, já existia entre os pesquisadores há mais tempo, é que a melhor maneira de proteger a floresta é através da alta tecnologia. É desenvolvendo uma tecnologia sustentável baseada na biodiversidade da Amazônia. Então, vocês veem que essa questão da biodiversidade e da biotecnologia, nesse sentido, é muito importante para o país, porque, ao mesmo tempo, preserva a floresta, oferecendo uma alternativa lucrativa para uma exploração sustentável da Amazônia. E vou lhes dar 2 exemplos disso, e com isso termino a minha fala. O açaí, né, tem agora uma presença internacional. É uma fruta que existe na Amazônia. Na Amazônia se produz a polpa do açaí e essa polpa é exportada para vários países. Esse processo de produção da polpa, de colheita do açaí, de produção da polpa, traz mais de $1 bilhão de retorno por ano para a região amazônica. São 250 mil toneladas de polpa produzidas por ano e 300 mil pessoas empregadas. É uma pequena amostra do que significa a biodiversidade amazônica e como ela oferece uma alternativa econômica interessante, né, para a exploração sustentável da floresta. Um outro exemplo, até mais impressionante, eu acho, é o exemplo de uma substância que é extraída dessa planta que está aí, é chamada Endopleura uxi. Uxi, na língua dos indígenas, significa amarelo. Ela dá um fruto amarelo e do fruto e do caule dessa planta extrai-se uma substância chamada bergenina. A fórmula química dela vocês podem ver aí no slide. Pois bem, essa substância
purificada a mais que 95%, está sendo vendida no Brasil pelos laboratórios Merck por R$ 1.213 o miligrama. Isso é um valor cerca de 4.000 vezes mais caro que 1 miligrama de ouro. Então, é uma grande riqueza que está na Amazônia e que poderia servir de insumo para uma biotecnologia de altíssima qualidade, que, evidentemente, agrega valor às exportações e beneficia a população, não só brasileira, como do mundo inteiro, com novos medicamentos. Então, é um exemplo de uma área que nós podemos ter muita colaboração. Quero mencionar também que pesquisadores brasileiros já identificaram na Amazônia 500 vírus, tipos diferentes de vírus. Acredita-se que algumas dezenas deles possam ter acesso aos seres humanos. E, claro, que é um grande interesse em explorar as características desses vírus e até fazer prevenção, porque nós não queremos que surja uma pandemia da Amazônia, dos vírus que estão na Amazônia. Então, essa é uma área também de exploração científica. Envolve pesquisa básica de altíssima qualidade e há cientistas brasileiros empenhados em decifrar essa esfinge amazônica, que pode ser muito útil realmente para o Brasil e para outros países também. Então, é isso que eu queria dizer e agradeço mais uma vez ao SEBRE por esse convite e por essa série de seminários que eu acho que vai ser muito importante, tanto para o Brasil como para a China. Muito obrigado. Obrigada, professor Davidovich, pela apresentação ampla e por abrir novas avenidas ainda de cooperação, sem dúvida nenhuma. Nós nem sabíamos dessa quantidade de cooperação estabelecida entre as academias brasileira e chinesa, de modo que nós, que estamos assistindo, vemos com uma esperança, digamos assim, muito grande, de que possamos cada vez mais estar inseridos nesse cenário internacional. Hoje o mundo globalizado exige cooperação o tempo todo, ninguém mais pode trabalhar sozinho, de modo que as academias brasileiras de ciência e chinesa estão dando um exemplo para todos nós, sem dúvida nenhuma, extremamente animador. Eu agradeço ao professor Luiz Davidovich pela sua apresentação e passaria a palavra para o nosso palestrante chinês, doutor... Oh, meu Deus, sumiu aqui o nome dele. Desculpa, Dr. Yongtao Zhang, que é vice-presidente da International China National Biotech Group Company Limited. Please, doctor, you can go. You have the floor. 我可以讲了吗？好，各位同仁，大家好。我今天讲的题目呢就是新型冠状病毒疫苗研发的一些思考和未来的一些研判。那么我的汇报呢，大概分为4个部分。第一个是全球新冠疫苗的概况，第二是不同技术路线的这个介绍。就大家知道，我们全球布局了那么叫7条也好，8条也好，中国布局了5条技术路线疫苗研发。那么这些技术路线疫苗研发的一些共性。那么另外一个呢，举例子就讲我们中国生物的灭活疫苗研发的一些基本情况。最后呢，想讨论一下新冠疫苗展望和思考。截止到这个我想的这个数据，新冠疫情的严重性我们就不讲了。然后呢，我们中国呢虽然疫情控制了，巴西其实这几天的疫情还是在高发。那么新冠疫苗呢，目前截止到我做这个 PPT 的时候是165个全球候选疫苗株，共研发165个，但是今天呢已经是167个了。那么进入临床研究的全球有26个，而后呢，那么26个里26个疫苗呢，就是这个其中有呢，就是灭活疫苗、病毒载体疫苗、重组蛋白疫苗、核酸疫苗、减毒活疫苗等等。那么这全球167个疫苗呢，亚洲分布了大于40个，美洲是大于50个，欧洲大于50个，大洋洲和非洲呢是分别小于5个的。
那么这个全球的现在进入临床研究的26个疫苗呢，最早呢是由美国莫德纳公司的这个 mRNA 疫苗和中国康希诺和军科院合作的腺病毒载体疫苗，是3月16号进入临床研究的。那么我们中国生物的这个灭活疫苗是4月12号进入临床研究的。截止到现在呢，全球共有灭活疫苗、载体疫苗、核酸疫苗、重组蛋白疫苗共26款疫苗进入了临床研究。那么这是自有人类以来单个品种的疫苗研发最多的时候，也是那么新冠疫情呢，应该讲呢是100年不遇的1918年的西班牙流感之后呢，公共卫生领域全球最大的事件就是这个新冠的这个流行呢，新冠这次疫情的这个抗疫呢，所以呢，整个疫苗的研发也是创了历史之举。那么现在呢，这26个进入临床的疫苗里面呢，有6款疫苗进入了3期临床，分别是美国莫德纳的、德国 BioNTech 的，那么英国 AZ 的，加上中国的我们中国生物的北京公司、武汉公司以及科兴生物，这6款疫苗进入3期。那么这6款疫苗呢，引起了全球的高度重视，也是呢，这6款疫苗呢也有望在年底呢分别上市，供应这个全球。那么按技术路线分呢，现在这个全球的这160多个疫苗呢，有这么一些分配。就是灭活疫苗是13个候选，5个进临床；核酸疫苗31个候选，10个进临床。那么减毒活疫苗3个候选，没有进临床的。重组蛋白疫苗是62个候选疫苗株，6个进临床。那么载体疫苗39个，然后呢是复制性载体是18个，然后呢非复制性是21个，那么3个进临床，然后呢这样整个是这样一个情况。那么国内的疫情呢，我想不介绍了。就国内疫情呢，我们国内呢总共是有25款疫苗在做研发。那么这是中国国内的一些研发疫苗单位，目前呢有7种疫苗进入临床研究。第二部分呢，我想汇报一下，就是不同技术路线的这个疫苗的设计是怎么样考虑的。那么我们从整个大家看到全球这次开发新冠疫苗的时候，其实呢这个那么讲呢，就是5种路线、6种路线，那么采用了不同的这个技术路线或者技术体系。那我们把它拎出来，整个宏观的总结一下，其实啊，一个疫苗的研发，不管采用哪种技术路线，就是获取免疫原性，获取免疫源。第二个呢，就是整个生产工艺的这个研发。第三个就是这个质量研究，整体的质量，包括建立质控的标准，包括这个工艺过程的质量控制，那么整个成品的质量控制。第4个方面就是动物体内的有效性评价，包括免原性评价、被动攻毒保护试验以及安全性评价。第5个呢，就是开展临床研究。那么不管是 mRNA 疫苗，这个灭活疫苗、基因重组疫苗，都应该是本质上就是这5个步骤。那么只不过是免疫源呢，获取免疫源的时候，全病毒灭活疫苗是病毒拿来灭活了。那么 mRNA 疫苗、定疫苗是让它来整合在人体的这个染色体上来表达抗原，其实是那么基因重组的疫苗呢是直接注射抗原，其实呢就是这么一点点区别。那么总体来都要采用这这么5个部分来以完成疫苗的整体的这个研发。那么这5种类型的疫苗呢，其实呢应该讲呢就是应该是各有优缺点，每一种技术路线呢它都有它的专长，也有它的就是这个优点，也有它的缺点。比如说灭活疫苗，它是全病毒疫苗，那么它抗变异比较好一点。那么它呢应该讲呢工艺成熟，然后呢全球使用最为广泛。像欧美发达地区广泛使用的脊髓灰质炎疫苗就是
灭活疫苗。今天为止，美欧地区的2月龄的小孩仍然使用灭活疫苗进行防体会。那么工艺路线呢，应该比较稳定，但是它缺点呢，它就是它的生产设施需要一个高等级生物安全设施。另外呢，从机制上讲，灭活疫苗呢，它这次的新冠是呼吸道病，那么灭活疫苗有可能细胞免疫弱一点。但是比如说核酸疫苗，就像 mRNA 疫苗、DNA 疫苗，这次呢，它应该讲呢，它的制备工艺相对简单，那么质量控制也容易做，但是呢，它是要注射到人体内，整合在人体染色体上做表达。那么这种疫苗的形式呢，全球没有上市的疫苗。那么一旦在人体内表达，长期的安全性还是有待观察的。那么所以呢，我举这些例子讲呢，是每种疫苗都有它各自的优势，各自的劣势。在全球共同抗疫的今天呢，那么全球科学家用各种技术路线，以积累的各种平台来研发疫苗，其实是我们广泛主导的。我们就应该这样，就是采用各自的特长、各自的思路来研发疫苗，来解决。那么将来现在就是我们讲的全球急需的这个抗疫的手段。第三呢，我就简单介绍，因为是我们今天是中巴的交流。其实在我们中国呢，那么研发成了现在进入3期的呢，3个呢都是新冠的灭活疫苗。那么我想呢，灭活疫苗是简单说说，刚才讲了这5个步骤，就是其实呢也仍然是这样一个循环的路线，仍然代表了5个步骤，比如毒株获得、病毒培养，那么这就是工艺建立，最后呢抗原重化疫苗配伍的研究，那么有效性的安全性的评价，最后配伍成功。那其实就是这5个路线的具体体现。那么这个呢就详细讲了毒株怎么获得，那么灭活疫苗毒株是怎么获得的，其实要一套这个技术的体系、技术评价的指标来获得。那么这个就讲了是那么灭活疫苗的毒株获得以后，它的生产它的细胞机制怎么获得，那就是刚才5个步骤里面第1部分，这是整个生产工艺的研究，是整个刚才5个部分的第2部分。那么第3部分呢，就是整个质量标准的研究。那么这是2张片子，就是质量标准研究。第4部分就是整个动物体内的这个评价，这是这2张片子。那么包括安全性评价这样一些系列的片子。那么还有被动免疫保护这个评价，就是运这个动物模型，那么来评价疫苗是不是能够保护动物发病。那么这也是整个疫苗研究的最核心的部分，也是关键。无论哪种技术路线的疫苗，在我们现有的技术体系之下，其实都要做这样一个共度的保护实验，来确定疫苗可以保护的时候，才可以做研发，才可以持续的那么开展后续的临床研究工作。那么这个呢，也就是这张片子是回答了现在在我们整个疫苗领域呢，大家高度关注新冠是不是变异很多，比如全球的有很多变异毒株，那么灭活疫苗是不是广泛保护的？我们通过这样一个交叉保护的实验证明了，灭活疫苗截止到今天，它仍然有非常好的广谱的保护性。那么这是临床研究，那么临床研究其实一个新型的疫苗叫分为1期、2期、3期临床研究。现在全球的有新冠疫苗6个。那么都进入3期临床研究，然后呢，那么中国呢，其中有3个都在3期临床研究。那么3期临床研究其实是根据1、2期临床研究的数据来开展的。那这是新冠疫苗的一些基本的研发和情况。那么就新冠疫苗未来的这个展望，我想有这么几个思考。第一个，应该讲了新冠疫苗的研发是我们全球抗疫的巨大的成果。那么截止到今天为止，全球新冠疫苗的研发取得了巨大的成功。那么巨大的成功表现在这几个方面，刚才我已经讲了，就是技术体系、技术平台多样化，覆盖了全部疫苗的整体的研发思路。那么第2个呢，就是多方协调统筹着来研发，
那么第3个方面也讲了，就是一些创新性的、非主流的、那么非共识的技术，特别是像美国的 mRNA 疫苗、丁疫苗这些没有非主流、非共识技术涌现出来，那么研发新冠疫苗，最后呢就是成果还是涌现出了很多。那么到今天为止，在我们今年年初新冠疫情大爆发的时候，当我们涉及疫苗的研发的时候，那么我们科学界有很多争议，那么对疫苗的研发寄予了厚望，但也提出了很多困难，设想了很多困难和问题。但是当今天再回过头去看，新冠疫苗全面的进入了3期临床研究，应该讲呢，新冠疫苗的研发是全球那么科学家共同努力的结果。新冠疫苗的研发应该取得了巨大的阶段性的成功。那么新冠疫苗尽管取得了巨大的那么阶段性的成功，那是不是新冠疫苗的研发就没有问题呢？不是这样的。其实呢，新冠疫苗在取得巨大成功、阶段性成功的同时呢，也还面临一些巨大的挑战。那么这有主要的大家的疑问大概有这么几个方面，全球的人都在关注哪条技术路线的疫苗好，哪种疫苗能够将来那么使得全球老百姓受益呢？我们讲了，其实哪种技术路线的疫苗好，那么最主要的看它那么2个因素，一个是它安全性，就是它是不是安全，副反应是不是低。第2个呢，要通过系统性的3期临床，那么看它是不是能够有效的保护发病。截止到目前来看，那么应该讲现在还下结论哪种技术路线的疫苗更好，为时尚早，要等着全球的那么疫苗的现在进入3期临床研究这些疫苗的结果出来以后，我们才可能有一些初步的判断。但是也有可能技术路线都会成功，那么各有特点，这是第一个问题。第2个问题就是在整个新冠疫苗的预防这个发病的这个机制中，是体液免疫起了作用还是细胞免疫起了作用？那么体液免疫好还是细胞免疫好？那么根据我们现在的一些数据研究，包括恢复者新冠病毒恢复者血浆的治疗新冠病人，小鼠的被动保护实验，新冠特异免疫球蛋白治疗患新冠的病人的这些数据来看呢，应该讲呢，新冠呢应该是以体液免疫为主的。那么是不是不需要细胞免疫呢？那它是一个呼吸道的病毒性的一个疾病，所以呢，它对细胞免疫还是需要的，但是是以体液免疫为主的。那么第3个问题，其实我刚才已经讲到了，就是全球毒株现在很多科学家都发现都有些变异，那么是不是这个疫苗都能够全部保护呢？从目前来看，我们没有做其他技术路线的一些资料，我们灭活疫苗来讲，截止到现在还是广谱的保护的。那么其他疫苗呢，也可以做一些更多的交叉综合。在3期的这个临床研究中，那么它的有效力的评价呢，其实也可以证明它是不是那么保护力是如何，是不是变异就不保护了呢？那么这些问题可以回答。下一个问题就是免疫持久性的问题。大家知道，就是我们观察到新冠患者得了新冠疾病患者呢，很多全球的杂志上都报道，很多科学家都研究，是它的抗体的持久性比较差，3个月抗体就会掉。那我们疫苗免疫后的结果如何呢？其实这也是我们高度关注的问题。现在截止到今天我们来讲呢，我们疫苗免疫后3个月或者到4个月吧，抗体的持久性还是非常好的。那么后续是不是抗体在什么节点掉，持久性如何，我们还在持续的临床研究中做观察，这是这个问题。那么下一个问题就是在整个新冠疫苗研发过程中呢，它是一个呼吸道病毒疫苗，大家都高度关注，就是抗体依赖的这个增强效应。那么这种可能性有没有？那么这种可能性
发生的概率大不大？到底那么如果发生这种现象的时候，值得不值得开发疫苗？那么从现在我们一系列的临床研究，当然还有3期还有系统的在研究它的这个是否能发生 AD 现象，但从现在的已经取得的一些数据来看，至少 AD 现象跟我们使用疫苗获益比来讲，从获益比的角度来讲 ，AD 现象是可以忍受的，是可以承受的。那么还有就是在整个新冠疫苗研发过程中，那么它到底有没有我们可以找到一个抗体和保护力之间的关系？那么做替代终点呢？那这个在3期临床研究过程中，可能1个、2个3期还不能回答这些问题，要系统的总结全球的3期临床研究才能回答这些问题。所以这一章呢，我们讲在新冠疫苗取得巨大的阶段性成功的同时，我们还有很多新冠疫苗研发的科学问题要回答，那么科学研究工作要做，持续的，那么将来能够，那么通过一系列的努力，能够把这些问题解决以后，那么新冠疫苗才算纳入了一个常规的那么疫苗研发的一个路途。另外呢，在整个新冠疫苗研发过程中呢，我们讲这次呢确确实实全球携手，攻克艰难。那么我们大家知道，我们中国的几个疫苗的临床试验都在海外做的，那么包括阿斯利康，包括那么莫丹娜在美国做，阿斯利康现在也在巴西在开展临床研究，我们中国呢也现在积极的和巴西的相关政府机构在探索临床研究。那么世界卫生组织也启动了团结计划来支持全球的疫苗研究。那么另外呢，全球的很多生产厂商、研究机构都授权了新冠疫苗的生产。那这样呢，就是确确实实体现了一个地球是一个大家庭的这样一个理念，全球携手共克时艰。另外呢，我们在整个新冠疫苗的研究过程中呢，其实除了刚才各位专家讲到的防疫物资各个方面跟巴西来做了系统的合作之外呢，我们也希望能够跟巴西来在后续的整个新冠疫苗的3期临床研究中做更多的合作。那个曲参蛋呢已经参加了我们很多次跟巴西的那么几个州的会议，我们正在积极推进巴西和终身新冠疫苗在巴西开展3期临床研究。那么我们希望呢能够那么使得我们中国的这个产品呢，使得巴西人民呢能够将来受益。同时呢，这个也是我们中巴之间的那么科技合作、生物技术合作，那么将来把它树成一个典范。我的汇报就到此，谢谢大家。Muito obrigada ao Dr. Zhang pela sua apresentação, enfim, também abrindo um campo de discussão enorme. Hoje essa é um dos pontos de consideração, Dr. Zhang, de maior, eu diria, maior exciting no Brasil, não só pela sociedade civil brasileira, com enorme ansiedade para que nós tenhamos acesso a uma vacina que seja segura e que seja eficaz, quer dizer, e efetiva, falando do mundo real. Sem dúvida nenhuma, a sua apresentação nos abre um campo de discussão enorme e certamente haverá perguntas para que eu dirija ao senhor. Mas, obedecendo à ordem que nos foi dada nesse seminário, eu gostaria de fazer uma primeira questão ao professor Morel, que falou em nome da cooperação técnica entre a Fiocruz, e nesse contexto, Morel, pensando em ampliar essas avenidas às quais você se referiu de maneira tão precisa nessa colaboração, eu lhe perguntaria assim, quais são os bottlenecks que a gente teria que vencer nesse momento para ampliar a nossa colaboração e especificamente na questão da vacina de fase 3, que nós estamos produzindo, que não é a vacina, evidentemente, é a chinesa, que está sendo feita com o Instituto Butantan, mas como você vê a participação Fiocruz estabelecendo maior... 我想呢我们双方呢其实我们希望呢我们双方呢共 Estou ouvindo. Veja, Margarete, eu acho que os bottlenecks são muitos.
entre outras coisas, estamos no meio de uma pandemia que dificulta colaborações presenciais. Né? Isso não deve ser. Estamos fazendo muitas conferências Zoom, mas não substitui, de modo algum, aquele olho no olho, visita aos laboratórios, troca de ideias, etc. Mas vacinas, como vocês viram, está havendo uma corrida muito grande. Está havendo uma corrida de várias abordagens, várias instituições, vários planos de negócios, alguns limitados a um país que compra todas as vacinas, outros que fazem um foco mais na saúde pública. Eu diria que vacinas a gente vai ter que esperar para ver quem é que vai ganhar a corrida. A gente tem tantas opções, né? A Fiocruz, por exemplo, optou pela Oxford, que pela análise da Fiocruz do Ministério está bem avançada, outras estão bem avançadas. São Paulo optou por uma colaboração com a vacina chinesa. O que é interessante, e que eu acho que deve esperar, é que cada abordagem vai gerar informações muito importantes. Quem sabe, em algum momento, vai ter que haver uma combinação de abordagens para ter a vacina perfeita. Né? Eu acho que a gente tem que, para terminar os bottlenecks, a gente deveria ter um financiamento muito maior da abordagem que visa a saúde pública do que simplesmente uma abordagem que visa o lucro de uma companhia determinada, A, B ou C. Tá? Eu acho que nós que estamos na Fiocruz, que batalhamos pelo SUS, o importante não é só ter a vacina, é que ela chegue ao acesso à população. Né? Isso a gente sabe que vai ser muito diferente dependendo de quem estará na frente dessa corrida. Obrigado. Obrigada, Morel. Eu acho que, sem dúvida, Morel, a própria pandemia, ela por si só, ela já é quase que compulsoriamente uma estimuladora de que essas cooperações se façam de maneira mais profissional, né? E essa mesma pergunta eu gostaria de dirigir ao professor Davidovich para que ele considerasse quais são ainda os gargalos, os bottlenecks que ele vê nessa colaboração, e tendo iniciado uma colaboração tão profícua entre as duas academias, como para outras áreas, professor Davidovich, na área biomédica, por exemplo, né, o Dr. Zhang mencionou, e eu gostaria depois que ele falasse sobre isso também, a experiência com a transferência de plasma de pacientes convalescentes. Essa é uma experiência que a China publicou, uma experiência pequena no início, porque foi testado no número pequeno. Os americanos provavelmente publicarão uma experiência enorme, porque em Nova York foi usado a larga, e no Brasil nós também acumulamos uma experiência pequena, de modo que depois pediria ao Dr. Zhang que se manifestasse. Mas eu queria ver como o professor Davidovich vê quais são também os gargalos e como a epidemia poderá propiciar um aumento dessa cooperação entre o Brasil, as academias e a comunidade científica brasileira e chinesa. Professor Davidovich. Muito bem, Margarete. Então, obrigado pela pergunta. Nós estamos realmente, nesse momento, refletindo muito sobre como será o mundo, e o Brasil em particular, na pós-pandemia. Né? Nós estamos com essa série de webinários na Academia Brasileira de Ciências, semanais. Nós já estamos vai fazer 5 meses agora, que nós temos esses webinários toda semana, né? Sobre vários temas, e o título geral é O Mundo a partir da Covid-19. Então, nós estamos pensando sobre esse mundo, né? Com as várias vertentes, e eu acho que isso oferece muitas oportunidades de colaboração e até de intensificação da colaboração de uma forma que não estava sendo pensada talvez antes, né? Porque aparecem questões extremamente relevantes, por exemplo, quanto ao meio ambiente. Eu estou saindo um pouquinho até da área de saúde, mas que está muito conectada à saúde, evidentemente, na área específica da saúde, né? A questão do meio ambiente está se mostrando fundamental, né? A questão da saúde, por exemplo, nós estamos participando, a Academia Brasileira de Ciências está participando agora de um grupo do qual participa a China também, chamado S20. É o grupo de ciências do G20. O G20 vai ter uma reunião na Arábia Saudita esse ano, não sei se será presencial ou virtual, devido à pandemia, mas marcado originalmente para novembro. E, em função disso, formou-se um grupo chamado S20,
que é um grupo de academias de ciência de vários países, e a nossa academia está participando muito fortemente desse grupo. Teve um protagonismo muito importante, e foram 3, de fato tem 4 grupos, 3 temas básicos abordados. E eu estou dizendo isso porque são temas muito caros também para a Academia Brasileira de Ciência, eu acho, para o país em geral. Então, um deles é o futuro da saúde. A Helena Nader participou desse grupo como representante da Academia Brasileira de Ciências. O outro grupo foi sobre economia digital. Foi o Virgílio Almeida, lá de Minas Gerais, da Universidade Federal de Minas Gerais, participando. E o terceiro grupo foi sobre economia circular. E aí foi o Tundizi quem representou a Academia Brasileira de Ciências. Ele já foi presidente do CNPq, há anos atrás. E eu participei de um quarto grupo, cujo nome é Connecting the Dots. É o grupo que vai pegar os resultados desses 3 grupos e fazer um documento de política científica com propostas para o G20. Então, esses 3 temas já ilustram bem o que vem por aí, né? E vem por aí no mundo, vem por aí no Brasil, vem por aí na China. Eu acho que são temas que nós temos que refletir sobre eles e pensar em colaborações. O Future of Health, de fato, o que dominou desse documento, para minha satisfação, para minha alegria, foi o conceito de One Health, né? Que fala da saúde não só dos seres humanos, mas da saúde dos animais e do meio ambiente, do planeta, né? Então, eu acho que essa é uma questão fundamental no pós-pandemia. Quer dizer, se nós não aprendermos a lição dessa pandemia, se nós não realizarmos a fragilidade da civilização humana, não do planeta, porque o planeta já existia antes da civilização humana e continuará depois, né? Mas a fragilidade da civilização humana demonstrada por essa pandemia, então fica difícil pensar num futuro sustentável para a humanidade. Então, acho que são temas importantes que aparecem para a cooperação, estão ligados à saúde, né? Mas são mais amplos do que a saúde, mas é isso. Eu diria que tem cooperação possível em temas como meio ambiente, né? Tem economia digital importante também, economia circular é muito importante, né? Isso é muito importante. Também tem gente aqui no Brasil capaz de cooperar e na China também. Então, eu vejo esses como temas abrangentes de cooperação. Tem uma última pergunta que foi dirigida especificamente a você, Luiz, para você fazer uma rápida consideração da diferença que, como você tratou a questão ambiental com a Amazônia Legal e o bioma amazônico, né? Qual é a diferença fundamental no trato dessas 2 questões, considerando que são coisas diferentes? Isso, então, realmente eu me referi, quando eu falei sobre isso, eu estava me referindo mais ao bioma, né? Mas, quer dizer, atenção, quer dizer, não se trata apenas da floresta amazônica, né? Você tem também o Pantanal, né? Você tem o Cerrado, você tem o mar, como eu mencionei, tem a Serra do Mar, também já sofreu um sério desmatamento, né? Mas a biodiversidade, por exemplo, na Serra do Mar é muito ampla, no Cerrado também. Então, é uma questão mais ampla. Eu dei lá a Amazônia como exemplo, né? Como exemplo. Agora, se você olhar para onde vai a Amazônia, ela pega, por exemplo, vários países da América Latina, né? E nós temos tido reuniões com cientistas desses países, promovidos pelas academias de ciência, o que é muito importante, né? Então, esse vai além do Brasil. O bioma amazônico vai além do Brasil. E isso requer também uma colaboração com cientistas de outros países. Então, nós temos tido Peru, Colômbia, né? Bolívia também tem participado nisso, veja só. Então, são reuniões científicas, né? Trocando experiência. Então, é isso. Muito obrigada. E gostaria, por fim, de dirigir uma pergunta ao Dr. Zhang, né, que é um objeto de extrema curiosidade, ansiedade, eu diria, e grande expectativa, sobretudo, Dr. Zhang, em relação às vacinas, naturalmente, né? Então, a primeira pergunta, há várias perguntas dirigidas aqui das pessoas que nos assistem, se o senhor poderia comentar, se sentiria à vontade para comentar alguma coisa sobre a vacina russa, que foi já, enfim, propagada
propagandeada, digamos assim, pela Rússia e que tem até um Estado brasileiro que está num processo de negociação. Esse seria um primeiro comentário, se o senhor se sentir à vontade para fazê-lo. E a segunda questão em relação à imunidade das vacinas, se nós poderemos ter alguma expectativa de termos uma imunidade mais longa ou se podemos pensar apenas numa repetição das vacinas anualmente ou mesmo num período menor. E uma terceira questão que eu colocaria também, para que o senhor fizesse algum comentário sobre a experiência com transferência de plasma de convalescentes, uma vez que no Brasil nós acumulamos uma experiência pequena, ao contrário dos americanos, e tem a experiência chinesa também. Se o senhor falou rapidamente sobre isso, se pudesse voltar a esse assunto. Muito obrigada. 好的，我给各位介绍一下关于俄罗斯疫苗呢，其实呢，是俄罗斯呢，他们本国这个它也是一个腺病毒载体疫苗，他们根据他们现在完成的1、2期临床研究的数据，直接审批了这个上市。因为新冠疫情，我前面介绍过，是一个100年不遇一个疫情。那么各国政府呢，其实在这个整个新冠的审批过程中，都采取了一些特殊的机制。 所以呢，俄罗斯这个疫苗呢，其实是在没有进行3期临床的这个研究，开展3期临床研究，没有开展3期临床研究，就直接做了一个上市审批。那么这是俄罗斯政府可能也是根据国家需要、疫情需要所做的一个工作。然后呢，那么关于俄罗斯这个疫苗，其实呢，它载体疫苗呢，我想大家也看到一些报道，就关于安全性方面的数据基本还是可以的，但是发热还是不少。 第二个呢，关于现有的不管各种技术路线的疫苗，那么产生这个抗体的持久性问题，就是产生抗体能保存多长时间，那么这个持久性问题呢，这个其实呢，全球都在高度关注这个事情。那么从现在我们那么免疫这个灭活疫苗获得的数据来看呢，至少抗体的持久性可以维持3个月。 那么这当然是不满足大家的需求了。大家希望，比如说1年、半年、2年以后能不能打加强针？但现在确确实实还没有得出这样的数据。那么我们的临床研究在持续的观察，我们这些观察的人群呢，我们每3个月采一次血，那么一直要持续的观察下去，它的抗体在什么时候掉，什么时候出现拐点，我们想那时候就可以明确这个疫苗是。 1年以后加强1针，还是3年以后加强1针，还是6个月以后加强1针？要根据现有的临床数据再来决定这个疫苗什么时候加强，需要不需要加强。但就目前来看呢，确确实实疫苗免疫后产生中和抗体的持久性是高于那么恢复期病人体内的那么中和抗体的持久性的，这是第2个问题。 第3个问题，那么关于恢复期病人血浆治疗或者恢复期病人特异免疫球蛋白治疗新冠这套思路呢，这一次在整个新冠疫情过程中，是我们中国生物首先在全球提出了新冠恢复期血浆治疗新冠病人，新冠恢复期血浆制备的特异免疫球蛋白来治疗新冠病人这一思路。那么这一思路呢，被中国的卫健委在 那么新冠的诊疗的第4版、第5版、第6版、第7版中，就纳入了整个诊疗的这个基本原则。从中国治疗的，那么我们在新冠的恢复期血浆治疗的结果已经发表在了美国的科学院报。从现在得到的数据来看，疗效还是非常理想的。在没有一些基础病的这个人群中， 那么利用了新冠病恢复期血浆或者特异免疫球蛋白来治疗以后呢，效果极其明显。那么这一诊疗的这一治疗的方案、治疗的方式、治疗的产品呢，后续呢也被美国 FDA 纳入了它的诊疗那么指南。那么美国我想呢，既然纳入了指南，他们在常规的这个使用过程中也应该能够使用。我想这是在这个治疗方法。 其实是人类多少年来跟那么自然的那么传染病做斗争形成的一个经验积累。那么在新冠这个
疾病过程中，中国生物是首先提出了这样一个治疗的思路。 Muito obrigada, Dr. Zhang. Eu gostaria, já chegando ao final desse webinar, que a meu juízo foi muito bem sucedido, perguntar ao embaixador Karamuru se queria dizer algumas palavras finais em nome do SEBRE, para que nós possamos, e eu agradeço enormemente a honra de ter podido moderar esse debate. Aprendemos, ficamos com muito mais questões. Eu acho que a Covid-19 desperta em nós o melhor de nós, né? A curiosidade intelectual, né? Um humanismo no sentido de prestar aquilo que possa servir para melhorar a vida no planeta em todos os sentidos, e isso que eu considero hoje, sem dúvida nenhuma, fundamental em nossas vidas, que é a cooperação internacional, sobretudo na área da ciência onde nós estamos envolvidos. De modo que eu agradeço ao SEBRE. Embaixador Karamuru, gostaria de dizer palavras em nome do SEBRE para nos despedirmos, por favor. Muito bem, então eu faço as despedidas. Eu queria, em primeiro lugar, dizer que acho que nós atingimos o nosso objetivo. O objetivo era darmos um passo no sentido de conhecermos o estado da arte. Eu acho que nós demos esse passo. Eu acho que acabamos chegando à conclusão de que é preciso mais, e é preciso um trabalho mais determinado e mais planejado para que nós possamos desenhar o universo em que nós podemos atuar, mas esse primeiro passo foi muito importante. Eu acho que a segunda lição desse seminário é uma lição conhecida dos cientistas, conhecida do senso comum das pessoas, mas é que os temas estão interconectados. E eu acho que um dos desafios de quem fará o planejamento dessa nossa futura ação será tratar dos temas na sua individualidade, porque cada um deles tem uma densidade extraordinária, mas não perder a visão holística, não perder essa ideia de que os temas estão conectados. Terceira excelente conclusão desse seminário, para quem, como eu, segue há muito tempo as relações entre o Brasil e a China, é que há entusiasmo com a cooperação, não é? E há um diálogo fluido entre os cientistas, não é? Eu fiquei encantado em ver que as experiências de todos revelam que há um entusiasmo, há confiança mútua, há um diálogo fluido, as questões são semelhantes, a procura de soluções desperta a mesma energia de todas as partes. E, inclusive, o fato de que nós conseguimos, mesmo à distância e mesmo com línguas tão diferentes como o mandarim e o português, desenvolver, entabular um diálogo muito interessante com o Yintao Zhang, e temos a expectativa de que ele também tenha podido aproveitar um pouco do que ouviu nas intervenções e refletir um pouco como nós, porque essa reflexão terá que ser conjunta mais adiante. Eu acho que os desafios são óbvios diante do que eu estou dizendo. Como formar um quadro geral, mas não deixando de lado os particulares, como interconectar, como formar um arquivo de temas que possam ser objeto de cooperação mais adiante. E depois encarar os desafios mais específicos, como os que o Carlos Morel mencionou, que é encontrar as formas de financiamento corretas, não é? Encontrar o suporte necessário para essa cooperação. De maneira que eu queria agradecer, em nome do SEBRE, a você, Margarete, por essa brilhante coordenação desse nosso trabalho, agradecer os panelistas, o Carlos Morel, o Luiz Davidovich, o Yintao Zhang, agradecer outra vez à Embaixada da China por essa parceria, que é muito importante, que faz o elo, nos ajuda a fazer o elo entre o SEBRE, o setor público, as discussões bilaterais. E, finalmente, dizer que acabamos aprendendo todos algo novo, como lidar com essa janela do Zoom que permite não é, a tradução simultânea. Ou seja, no mínimo, saímos todos com alguma coisa de novo. Em nome do SEBRE, quero agradecer muito. Vou transmitir a Ana Margarete, também tenho certeza que fará isso, o que nós escolhemos, se é que ela não nos assistiu de alguma forma, talvez tenha assistido, mas vamos transmitir e vamos ter que refletir juntos e voltar a vocês em algum momento para dar seguimento a esse trabalho e a essa discussão, essa empreitada que se iniciou aqui. Obrigado, por fim, à nossa audiência, fiel até o último momento. Não é? Eu vi que os números não caíram, ou seja, o debate foi extraordinariamente interessante também para a audiência. Obrigado a todos,
Um bom dia de trabalho e nos veremos em breve. Obrigado. Obrigado.